Olá, então esse trabalho basicamente vai ser o trabalho de prática de eletricidade aplicada, do aluno Matheus Marques Araújo, e essa vai ser a simulação do seu trabalho individual número 1. Nesse trabalho a gente vai trabalhar com capacitores. Então, vamos partir agora primeiro para a simulação de cada um dos tipos de capacitores, depois a análise da resposta teórica e resposta simulada e, por fim, a análise de um capacímetro. Olá, eu me chamo Matheus Marques Araújo e esse é meu vídeo de simulação dos capacitores para a turma de Eletromag. Então, basicamente nessa primeira etapa, tudo que a gente tem que fazer é a simulação do capacitor de placas planas. Aqui nesse começo, todo o processo foi feito utilizando o ANSYS Maxwell. Mas nesse primeiro processo, basicamente tudo que foi feito foi usar a ferramenta Box para criar uma superfície retangular que vai ser um dos nossos capacitores. Depois de criada a superfície, basta definir as medidas da forma que foram descritas no formulário. A espessura, nesse caso, teria 3,9 centímetros. E as outras unidades seriam todas múltiplos de 1,3. Feita essa primeira caixa, que será o primeiro capacitor, a gente vai ter que criar outra caixa com o intuito de criar um buraco, um capacitor. Porque a geometria especificada possuía três buracos em sua região, não central. Então, tudo que fizemos foi criar uma caixa para representar esses buracos. Agora, basta repetir esse mesmo processo, copiar esse buraco e transferir para outras regiões, para as outras duas. O interessante aqui é que esse buraco será... a gente vai criar um buraco, eu criei um buraco, repeti ele algumas vezes, e esse mesmo buraco vai servir não só para o capacitor de baixo, nem para o de elétrico, nem para o capacitor de cima, vai servir para os três. Então, com uma caixa criada, nós já temos os furos delimitados pelas três regiões. Por quê? Porque para criar as outras duas regiões, basta repetir essa mesma caixa, da mesma forma que foi repetido o buraco, para o dielétrico e para a placa superior. Com isso, haverão um total basicamente 3 caixas. Uma delas que vai representar a placa superior, uma que vai representar o dielétrico, que tem ao todo 0,13 milímetros de espessura, e a outra que vai representar o vácuo, que são os 3 buracos na geometria do capacitor. Então, basicamente aqui, o próximo passo que eu fiz foi exatamente isso que eu explicitei, de definir o material para cada uma das caixas, para cada uma das regiões da nossa geometria. Depois eu defini a solução como uma eletrostática e coloquei a voltagem na placa A de 8 volts e na placa B de 1 volt. Em seguida eu defini os parâmetros como sendo uma placa de 1 voltagem, de 8 voltagens, e defini o número de passos para minha solução como sendo de 15. Aqui é só esperar a solução rodar. E pronto. Essa seria a nossa visualização em 3D. Agora, já está tudo pronto, basta só visualizar o valor da capacitância desse capacitor. Para isso, pronto, tá bem aí. A capacitância seria esse valor aí encontrado.
8,60 vezes 10 a menos 12 farads. Agora passamos para a criação da geometria do capacitor cilíndrico. Bom, nesse primeiro processo aqui a gente vai criar uma super-região circular, que vai ser a base do nosso cilindro. Aqui as medidas vão ser de 6 milímetros de raio interno, 12 de raio externo, e as paredes da placa externa vão ser de 5 milímetros. A altura do nosso capacitor vai ser de 24 milímetros. Então, esses primeiros passos aqui são basicamente a criação dessa região cilíndrica com essas medidas. Aqui, como no caso do capacitor, serão geradas 3 regiões. Uma para a placa interna, uma para o dielétrico e uma para a placa externa. Porém, nesse caso, a gente só precisa atribuir 2 materiais. Então, um que seria a alumina 92 para o dielétrico e alumínio para a placa do as duas placas do capacitor. Então, para isso a gente vai basicamente, resumindo novamente, criar um cilindro externo e um cilindro interno. Depois a gente vai preencher a região entre esses dois cilindros com o dielétrico e atribuir os 2 materiais para essas regiões. Feito isso, o próximo passo é definir a solução como eletrostática e, em seguida, atribuir os valores de 5 volts para a placa externa e 2 volts para a placa interna. Agora, para finalizar nossa solução, foram definidos os números de passos para a solução como 15 e foram definidos as geometrias a serem utilizadas para a solução, a placa interna e externa. Agora é só esperar para ver o resultado. Também foi definida a direção dos vetores de resposta como sendo na direção XY e YZ, para uma melhor visualização. Bom, nessa parte do processo serão realizados 2 capacitores praticamente que em simultâneo. Os 2 capacitores são capacitores esféricos, porém um deles possui um dielétrico enquanto o outro possui 2. Certo? Então, para criar esse capacitor, já que a criação do capacitor com 2 dielétricos é basicamente livre e pode ser formado da maneira
que com as unidades e medidas que eu quiser, eu vou basicamente criar o dielétrico com as medidas do... eu vou criar o capacitor com as medidas do capacitor para apenas um dielétrico. E para... mais ele vai ter dois dielétricos. E para realizar a simulação de um com um dielétrico apenas, eu modifico o material que vai ser trocado. Então, nesse caso, os dois dielétricos utilizados vão ser polietileno e o vácuo. Mas enfim, aqui nós temos o seguinte: para a criação dessa região, basta criar superfícies esféricas. Criando e subtraindo elas, nós conseguimos gerar essas cascas esféricas, que são basicamente o nosso capacitor. Então, não tem muito segredo nessa parte. Basicamente, vão ser criadas as duas cascas, os dois dielétricos e pronto. Em seguida, serão atribuídos os materiais. Lembrando que o material da casca vai ser feito de ouro, e os dois dielétricos que serão utilizados serão o polietileno e o vácuo. Aqui é o momento onde basicamente os materiais foram atribuídos, sendo o material da placa interna e externa ouro, e o do dielétrico vácuo e polietileno. Bom, os próximos passos, depois de definir a região, seria definir a voltagem para os dois capacitores, para as duas placas dos capacitores. Então, basicamente, a placa superior ou a placa externa do capacitor, ela vai ter 10 volts e a placa interna terá 22 volts. Então, definindo a região para isso e definindo o número de passos para a simulação como 15 e definindo as duas regiões de voltagem, e a solução no plano XY, YZ e XZ, a simulação vai nos retornar o seguinte resultado.
Como já explicado anteriormente, para gerar os dois dielétricos cilíndricos, ou os dois capacitores cilíndricos, basicamente foi feita a mesma geometria, só foi modificado o valor de um dielétrico. Nesse caso, basta deletar o dielétrico que foi criado, no caso do vácuo, e substituir pelo dielétrico de polietileno. Então, aqui já temos a região, basicamente a voltagem seria a mesma nos dois casos, todos os passos seriam análogos, então basta simular novamente, retirando a região. Foi o que foi feito aqui. A resposta obtida vai ser apresentada a seguir. Agora nós vamos fazer a simulação do capacitor cônico. Este é mais complicado, então eu vou detalhar um pouquinho mais sobre o processo. Ele tem 4 dielétricos. Primeiro a gente começa criando um cone, size, altura. Vamos editar esse cone. Os números deles são bem quebrados, então 50.784, 25.388 e a altura 67. Vou botar o nome como cone externo. Copiar ele para poder subtrair e deixar ele oco por dentro. E para isso tira 10 em cima e embaixo. Ok. Agora copia e para depois subtrair. Pronto. Plano de visualização já vou criar. Para poder cortar ele depois. E agora botar o nome dele de elétrico. Ok. Agora copiar o de elétrico para subtrair e fazer o furo, né? Vai ser isso. Para fazer o cone interno, as unidades vão ser 31.72.077.
16.3242. A altura é igual. Agora fazer a mesma coisa pro outro cone. Não, calma aí. Ok. Subtrair a parte de dentro e renomear como interno. O próximo passo agora seria agora seria dividir em 4 mesmo. Agora dividir em Y, divide em... Agora divide de novo 1/4. Agora é só copiar 90 graus. Repete o processo. E aí, vou dar o nome de todo mundo, né? De elétrico 1, 2, 3. Agora faz a mesma coisa com 4. Pronto. E agora tem que determinar os materiais de cada um. Para o externo vou usar ouro, como já o aluno pode escolher tudo que ele pode usar, né? O interno também de ouro. Ok, mudar a cor para amarelo só para ficar mais visível. Agora mudar o material de cada um dos dielétricos. O primeiro vai ser Teflon. O segundo água destilada. O terceiro polietileno, né? E no último vamos colocar borracha. Pronto. A borracha é borracha. Tá ótimo. Ok.
Os valores já estão definidos para os dielétricos, então... Agora só mudar as cores para ficar melhor de visualizar mesmo. O teflon vai ser verde e para água azul. Pronto, agora sim. Certinho. O tipo de solução vai ser eletrostática, né? Vamos definir voltagem agora. As voltagens vão ser no externo 3 volts e no interno menos... Opa! Pro interno... Aqui é... menos 5 mesmo, tá certo. Ok. A área de solução vai ser essa. Quantidade de passos. A matriz, confirmar as duas voltagens. Já dá para resolver. Pronto. Agora é só esperar resolver pra gente. Ok. Pronto. 2,401762 vezes 10 elevado a menos 10. Prontinho. Agora as animações, né? Abrir a outra. Deletar. Quero ver vetor. Animar mais uma vez, né? Só que tem que aumentar o número de passos. Pronto. Aí os vetores. Já é de direção interna, porque ela é que está com a menor voltagem. Ok.
Bom, nessa parte final nós podemos ver os valores encontrados nas simulações das capacitâncias, tanto teóricas como simuladas. Os valores encontrados para o capacitor plano foram estes, então dá para ver que foram dois valores muito próximos, assim como o cilíndrico, com erros muito pequenos, só na ordem da terceiro algarismo significativo. Então, valores muito bons foram encontrados. O capacitor esférico comum de elétrico, nós temos esses dois valores, 2.8662, 10 a menos 12, e o simulado 2.918, também valores muito próximos. Com dois dielétricos também, os valores simulados, os valores teóricos são muito próximos um do outro, se eu não me engano é praticamente 1,5 do outro, um pouco menos. Então, 2.0700067, 10 a menos 12 e 195 por valor simulado. De novo, valores muito bons. O último valor que nós temos é o do capacitor cônico. Nele a diferença já ficou um pouco mais aparente na ordem da primeira casa, do segundo algarismo significativo. Mas ainda assim são valores muito próximos, o encontrado, o teórico e o simulado. Então ainda são valores válidos. Agora para falar de capacímetros, capacitância, capacitante e capacitor. Eles funcionam principalmente de duas maneiras, ou através da reatância capacitiva e pelo tempo de descarga. Os que funcionam pela capacitância reativa, vamos dizer, a corrente que vai passar para um capacitor quando você bota basicamente uma tensão alternada entre os seus terminais. Então, uma medição um pouco mais direta. Já o de descarga calcula o tempo necessário para uma carga no capacitor ser praticamente zerada. Então, é basicamente assim que os dois funcionam. Uma outra alternativa para o cálculo da capacitância sem o uso de um capacímetro seria utilizando uma ponte de Wheatstone. Mas você teria que usar cálculos teóricos para fazer essa medição. Também tem como você fazer um capacímetro caseiro, utilizando um perímetro, resistências, diodos e um circuito integrado 555, capacitores de valor conhecido. Mas esse seria um pouco mais complicado. Então, basicamente, esse é o trabalho e fim.